O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo velho continente. Soldados britânicos estão na Ucrânia, segundo vazamento militar alemão. Tivemos uma torta de climão essa semana. Os jovens ainda usam essa expressão? Acho que caiu em desuso. É muito 2022. É. Mas o que aconteceu? A inteligência russa interceptou comunicações de oficiais da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, incluindo o comandante da Força Aérea Alemã, o tenente-general Ingo Gerhards. Tá? E nessa comunicação, ele diz que o uso dos mísseis Storm Shadow, que são um míssil de cruzeiro, pelas forças ucranianas, se dá com a assistência no local de militares britânicos. Tá? Ele disse, inclusive, que os britânicos têm algumas pessoas on the ground, tem algumas pessoas no local. Eles fazem isso, os franceses não. Né? Lembrando que tanto franceses quanto britânicos doaram mísseis de cruzeiro para a Ucrânia e nos últimos tempos, a gente vai falar mais disso, inclusive o Macron tem pressionado a Alemanha para doar os seus mísseis de cruzeiro, modelo Taurus, para os ucranianos. A gente falou disso no programa passado, inclusive. O governo alemão confirmou a autenticidade, tá, das gravações, que são de 38 minutos, tá? O que gerou um constrangimento para o governo alemão. Inclusive, um dos jornais conservadores britânicos estampou assim na capa, né? Quer que os russos saibam de algo, conte aos alemães. Né? E aí você tem, junto com isso, um questionamento, né? A intensificação, melhor dizendo, do questionamento dos laços entre Alemanha e Rússia, que cresceram bastante nas últimas décadas, né? Nas décadas pós-Guerra Fria. Né? E aí você tem aquelas acusações, né, de que a Alemanha seria pró-Rússia, pró-Putin, coisas do tipo. Então, assim, essa gravação é interessante porque ela acaba servindo, né, de smoking gun, mas ao mesmo tempo é algo que já era especulado, que a gente já havia mencionado aqui, né, da presença de consultores militares, né, do chamado Ocidente, treinando e assistindo as forças ucranianas. Né? A Ucrânia recebe inteligência dos Estados Unidos. Então, assim, vejam que não é que você tem ali tropas britânicas na linha de frente, na trocação com tropas russas. Né? Você tem ali consultores de um equipamento de alta tecnologia. E o próprio general alemão comenta isso, né, que eles recomendaram ao governo alemão a não ceder os mísseis Taurus para os ucranianos, com o risco de tornar a Alemanha uma participante da guerra, porque os soldados alemães não deveriam ser ligados, né, à operação desse sistema. Ou seja, a argumentação deles é mais ou menos o seguinte: olha, a gente não tem como treinar os ucranianos para usar o nosso míssil e nós não podemos correr o risco de mandar soldados alemães para lá para usar o míssil em conjunto com eles, como fazem os britânicos, sob o risco de nos tornarmos um participante do conflito. O governo russo, né, é claro, se esbaldou com essa gravação, falando que seria uma prova de que o Ocidente coletivamente, né, estaria participando da guerra, estaria auxiliando a Ucrânia. Né? Ou seja, podemos então ter uma represália com o Ocidente, ou então o Ocidente que está escalando o conflito, né? A argumentação habitual do governo russo. O governo alemão anunciou, né, uma investigação para descobrir como essa conversa foi interceptada ou vazada, né? Porque assim, eram 4 oficiais generais na conversa. Então você tem duas opções: ou os russos interceptaram essa conversa, era como se fosse uma videochamada, mas obviamente não era pelo Zoom, tá? Era por uma plataforma própria que deveria ser segura. Então, ou você tem uma quebra de segurança,
ou um dos 4 forneceu essa gravação para alguém, tá? O Reino Unido, né, dobrou a aposta, né, com esse vazamento, né, dizendo que isso mostra ainda mais, né, a necessidade do fornecimento dos mísseis Taurus, né? E qual é a diferença do míssil Taurus para o míssil anglo-francês, né, que os ucranianos já têm? O Taurus tem o dobro do alcance, tá? O Taurus pode atingir muito mais alvos. Então, o governo britânico, como eu disse, dobrou essa aposta, né? Dizendo, olha só, né, nós fomos o primeiro país a ceder esse tipo de equipamento, tá? E fornecemos consultoria sim para os nossos aliados ucranianos, e os alemães tinham que mandar os equipamentos também. Depois, o governo alemão, nessa última quinta-feira, disse que foi um erro humano que teria causado essa possibilidade. Isso foi dito pelo ministro da Defesa, o Boris Pistorius, tá? Afirmando que uma das linhas envolvidas não era uma linha completamente segura. Por quê? Porque um dos participantes da conversa estava num hotel em Singapura, tá? Já que estava sendo realizado um salão aéreo em Singapura. Então, talvez, né, ele logou no Wi-Fi do hotel. Assim, para a maioria das pessoas isso não adianta muito, mas dependendo com que você trabalha, e especialmente se você quer ficar mandando nudes por aí, você tá num hotel, usa um VPN, tá? Não confie no Wi-Fi do hotel completamente, tá? Porque um hotel vai ser um Wi-Fi aberto, enfim. Eu não estou dizendo que o hotel está interessado em te espionar. Estou dizendo que a segurança não vai ser a mesma, tá? Então essa foi talvez a principal notícia, né, em relação à Ucrânia, pelo menos até hoje, quinta-feira. Outra notícia que também teve grande impacto foi o fato de que a Marinha Russa conseguiu, novamente, perder um navio de guerra para um país sem marinha. A Ucrânia afundou um navio de patrulha, o Sergei Kotov, usando drones marítimos, né? Ouvintes do Xadrez Herbal sabem, desde a guerra entre a Armênia e Azerbaijão, em 2020, que drones não são o equipamento da guerra do futuro. Drones já são o presente. Tá? E o navio foi afundado com o uso de drones marítimos, que é como se fosse um pequeno barco de controle remoto, sabe? Só que com, obviamente, uma ogiva, né? Ele foi afundado perto do Estreito de Kerch, e assim, alguém pode dizer, um navio de patrulha, não é um navio tão grande assim. Gente, foi um navio que foi colocado em serviço, comissionado em julho de 2022. Tá? Era um navio novíssimo que custava mais ou menos, tá? Custou mais ou menos uns 300 milhões de dólares. Tá? E ele foi afundado por um país sem marinha. Tá? Hoje, a frota do Mar Negro quase não tem navios de grande porte de combate no Mar Negro, tá? Porque eles ou foram afundados ou estão no Mediterrâneo, porque estavam no Mediterrâneo apoiando as operações russas na Síria e não podem voltar para o Mar Negro, já que a Turquia fechou os estreitos de Bósforo e Dardanelos para navios beligerantes, segundo a Convenção de Montreux de 1936. Então, é quase um desdém, parece, sabe, pela marinha de superfície russa, que, repito, é um dano econômico muito grande e é um dano de imagem muito grande para a Rússia também. Porque você afundar um navio, né, você destruir um tanque, tá? Milhares de tanques, né, de carros de combate já foram destruídos nessa guerra. Um navio é um equipamento muito maior, muito mais complexo, muito mais caro, tá? Além disso, também ligado diretamente à guerra, 3 outras notícias. O Tribunal Penal Internacional emitiu mais 2 mandados de prisão essa semana contra comandantes russos, tá? Por supostos crimes de guerra na Ucrânia. O Sergei Kobylash, que é general do exército, e o Vitor Sokolov, que é o almirante da frota do Mar Negro, justamente. Outra notícia é que a Rússia realizou ataques com mísseis contra o porto de Odessa essa semana, deixou 5 pessoas mortas
E uma coisa importante, o ataque foi realizado enquanto o primeiro-ministro da Grécia, o Mitsotakis, visitava a cidade ao lado do Zelensky. Um dos mísseis, inclusive, teria atingido um local a menos de 1 quilômetro de distância do premier grego. E, embora a Grécia seja um país da União Europeia, seja um país da OTAN, é um país que tem ajudado a Rússia a contornar algumas das sanções e é um dos poucos países, eu diria, da Europa, de hoje você ainda existe uma russofilia presente. Né, por conta dos laços ortodoxos, laços históricos, o papel da Rússia no próprio processo de independência da Grécia. Então, você tem... E um inimigo em comum. Um inimigo em comum, bem lembrado, que é o que está no meio. Né? Então, assim, você tem setores na sociedade grega que, obviamente, eles não vão sair na rua com uma camiseta do Putin. Tá? Mas que vem a Rússia com simpatia, né? Que vão adotar o discurso de que não, a guerra foi causada pela expansão da OTAN, a Ucrânia era neonazi, né? Esse tipo. Assim, não... Mas tem setores que concordam. Assim, sim, vai ter... Que são contrários ao próprio papel da OTAN aí por uma outra filiação também com os sérvios, porque gregos e sérvios também comungam, né? Dessas mesmas questões que você pontuou. Então, setores nacionalistas gregos também não veem a OTAN com bons olhos. Exatamente. E muito provavelmente a Sérvia é o único país onde você vai ter uma posição pró-Rússia maior do que na Grécia. Ah, sim. Né? Onde a gente teve manifestações lá com o Z e tudo mais. Né? Tirando Belarus. Tirando Belarus. O Tratado da União faz a gente ter esse escapatório. Então, assim, esse ataque ter sido realizado durante a visita do Mitsotakis é muito curioso. Não sei se... Né, às vezes a gente pode estar olhando demais, né? Pode ter sido uma coincidência, mas pode ser um recado também, não sei. E, finalmente, a Rússia utilizou drones para atacar uma usina, tá? Uma usina de minério de ferro na região de Kursk. Né, a Kursk, que é muito conhecida por ter sido uma das principais batalhas da Segunda Guerra Mundial. Dos tanques, né? Isso, a maior batalha, possivelmente a maior batalha entre carros de combate da história. Então, inclusive tem um monumento que é um T-34 soviético passando por cima de um Panzer alemão, assim, é um monumento interessante. Então, essas foram algumas notícias ligadas a guerra. Só para deixar claro, tá, gente? Eu falei que o navio de patrulha custava 300 milhões de dólares, mas eu falei a estimativa aqui, a conversão em reais, tá? Peço desculpas. Então, o valor dele em dólares é um pouco menor, mas ainda assim são dezenas de milhões de dólares. E Kursk também está muito próximo da fronteira com a Ucrânia. Ah, sim. E aí a gente vai falar rapidamente, meu caro Matias, de outras 4 notícias ligadas indiretamente à guerra. Tá? Começando pelo fato de que nessa semana tivemos, né, uma apresentação do Medvedev, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, ex-presidente da Rússia, ex-primeiro-ministro da Rússia. Ele se apresentou no Festival da Juventude, que foi realizado em Sochi, e ele expôs um mapa gigantesco, dizendo que boa parte da Ucrânia é Rússia, é eternamente Rússia, sempre foi da Rússia. Aí uma outra parte da Ucrânia ele colocou como sendo da Polônia, uma outra parte ele deu para a Hungria, uma outra parte ele deu para a Romênia, e deixou um núcleozinho ali em torno de Kiev para ser a Ucrânia independente pós essa partição que provavelmente só existe na cabeça dele. Né? Acho muito difícil que o governo polonês, ainda mais o governo polonês, Donald Tusk, vai falar, olha só, tá bom, a gente aceita um pedaço da Polônia pra gente, né? Ou de volta, né? Como diriam os nacionalistas poloneses. Outra notícia é que o Garry Kasparov, um dos maiores enxadristas de todos os tempos, né, foi colocado na lista de terroristas e extremistas pelo governo russo. Né? E o Kasparov disse: uma honra que diz mais sobre o regime fascista de Putin
do que sobre mim. Tá? Lembrando que o Kasparov é talvez um dos mais antigos críticos, né, do Putin e do putinismo. Ele saiu da Rússia, acho que tem 10 anos, mais de 10 anos, ele mora nos Estados Unidos atualmente. E o Kasparov é uma questão interessante, né, porque o Garry Kasparov é talvez o melhor exemplo, até pelo fato dele ser uma pessoa muito conhecida, né, mesmo pessoas que nunca ouviram falar em xadrez e tal, devem conhecer o Kasparov por causa daquela questão do Deep Blue, né, tipo, o primeiro enxadrista que perdeu pro computador e tal. O Kasparov, ele nasceu no Azerbaijão, ele nasceu em Baku, porém ele é russo, ele se considera russo, o pai dele era um russo judeu e a mãe dele era armênia. A família o sobrenome materno dele é Gasparian, que nem o Gasparian da livraria Argumento, no Leblon, no Rio de Janeiro. Um abraço para ele, que me recebeu muito carinhosamente um tempo atrás. A minha madrinha, Gasparian. Bem lembrado. E aí a família deles mudou o Gasparian para Kasparov, que é a versão russa de Gasparian, para evitar perseguição. Então, vejam, ele é um russo, filho de um russo judeu com uma armênia que nasceu em Baku, no Azerbaijão. Hoje, né... E o sobrenome judeu é Weinstein. Que nem o Harvey? Complicado. eu ficaria com o Kasparov mesmo. Então, vejam, são 3 nacionalidades diferentes, né? Russo, armênio, no Azerbaijão. Porém, era o tempo soviético, né? O contexto era outro. A outra notícia é que o Macron, ele falou, né, com a imprensa a partir do castelo de Praga, em Praga, né, com perdão da redundância, e ele novamente, né, o Macron sem papas na língua, que a gente falou no programa passado, se fez presente de novo e pedindo, né, para os países europeus fornecerem mais munição e tudo mais. E ele disse: quem lançou essa guerra na Ucrânia? Vladimir Putin. Quem nos ameaça, não importa o que digamos, com armas nucleares? Presidente Putin. Se todo dia nós tivermos que explicar que os nossos limites estão perante alguém que não tem limites e lançou essa guerra, eu posso dizer que o espírito da derrota já está entre nós, já está nos espreitando, mas não entre nós. Muita gente interpretou isso como uma alfinetada aos Estados Unidos, como uma alfinetada ao Congresso dos Estados Unidos. Né? Olha só, a gente tem que explicar por que tem que mandar dinheiro para a Ucrânia, por que tem que mandar armamento para a Ucrânia. E, finalmente, a quarta notícia, né, conectada à guerra, é que o ex-comandante do exército ucraniano, né, de grande prestígio, o Valery Zaluzhny, ele foi nomeado embaixador da Ucrânia no Reino Unido. Tá? Lembrando que o Reino Unido, desde o início da invasão russa, é um dos países que mais ajudou militarmente a Ucrânia. Mas é entre o que a gente falou no programa passado, né? O país europeu que mais ajudou a Ucrânia em termos absolutos foi a Alemanha. Só que a ajuda da Alemanha é uma ajuda que não gera tanta repercussão, né? Porque são coisas como coletes balísticos, capacetes, munições, esse tipo de coisa. Né? Você não tem lá o míssil de cruzeiro, né? Você teve baterias de artilharia, inclusive, né? Obuses, mas essas coisas maiores que geram mais repercussão, os outros países acabaram saindo na frente. Aí, meu caro Matias, a gente vai começar o nosso breve giro pela Europa, começando pela própria Rússia, né? Já que, segundo a agência estatal russa TASS, 6 militantes na região da Ingushétia, né? A Ingushétia fica ali do lado da Chechênia, foram mortos em uma operação de forças especiais. Tá? Essa operação de forças especiais se comenta em alguns canais de Telegram que foi motivada pelo assassinato de 2 agentes do FSB, né, um dos principais serviços de inteligência russos, na região. Tá?
Aí vamos para a Armênia, né, que é Europa, não é Europa, né, mas está na UEFA, enfim, já que nessa semana o secretário do Conselho de Segurança da Armênia, o Armen Grigorian, falou para a imprensa que a Armênia enviou uma carta para a Federação Russa solicitando a retirada dos guardas de fronteira do aeroporto internacional de Zvartnots, que é o aeroporto internacional de Yerevan. Tá? Quando você pousa em Yerevan, e quem chamou a atenção para mim sobre isso foi o Heitor, na verdade. Eu quando fui para lá, eu não percebi, até porque era 3 da manhã, e depois de 20 horas de voo quase. Mas as pessoas que fazem o cheque de bagagens e o controle de passaportes são russos, são militares russos, que não tem a ver com a base de Gyumri. Eles fazem esse controle fronteiriço. E agora o governo armênio disse que a Armênia já tem total capacidade de assumir as operações do aeroporto. Né? Isso foi um arranjo feito logo depois da dissolução da União Soviética e que foi sendo mantido. Tá? Foi sendo empurrado com a barriga e nesse momento em que a Armênia tem buscado se aproximar do Ocidente, né? E a Maria Zakharova, porta-voz do Kremlin, disse que o governo russo ainda não recebeu nenhuma correspondência oficial, porém isso seria um ato unfriendly, ou seja, um ato não amistoso. Tá? Da Armênia, vamos para a Sérvia, meu caro Matias, que a gente mencionou agora há pouco, já que teremos um refazer das eleições para a Assembleia da capital Belgrado, devido a vários protestos acusando o pleito anterior de fraude, tá? E por conta disso, as autoridades municipais de Belgrado anunciaram uma nova eleição. Agora, eu me pergunto o seguinte: a Sérvia tem 6 milhões e meio de habitantes, mais ou menos, tá? Desses 6 milhões e meio, 1/3 da população do país vive em Belgrado. Se você teve fraude nas eleições para a capital, que é onde vive 1/3 da população, e no resto do país, as últimas eleições gerais não deveriam ser, então, consequentemente, completamente anuladas? Fica o questionamento. Da Sérvia, meu caro Matias, vamos passar rapidamente por Montenegro, já que uma corte do país desautorizou a extradição do cidadão sul-coreano que é solicitado pelos Estados Unidos por fraude, por acusações de fraudes, o senhor Do Kwon, que foi fundador da Terraform Labs e é um dos magnatas do Bitcoin também. Né? Ele está em Montenegro, ele foi preso no país devido a uma solicitação internacional de prisão. Os Estados Unidos querem a extradição dele, porém essa corte determinou que, antes dele ser extraditado aos Estados Unidos, a Coreia do Sul teria prioridade no pedido de extradição, já que ele é um cidadão sul-coreano. Tá? E a Coreia do Sul fez uma solicitação, né, de extradição, embora tenha sido feita posteriormente. Ele foi preso no aeroporto de Podgorica, né, a capital de Montenegro, antiga Titogrado, quando ele estava tentando ir para Dubai usando passaportes falsos costarriquenhos. Eu não sei se tem uma grande comunidade coreana na Costa Rica, né, mas eu acho que o passaporte brasileiro teria sido mais eficaz. De Montenegro, meu caro Matias, a gente cruza o Adriático, vamos passar rapidamente pela Itália, já que nessa semana um senador do Fratelli d'Italia, né, o partido de extrema-direita da premier Giorgia Meloni, introduziu um projeto que, se aprovado, vai modificar os critérios para a nacionalidade de descendentes de italianos, tá? Ou seja, o caso, né, de, por exemplo, de muitos brasileiros. Né? Agora, por esse projeto, você teria que provar a proficiência no idioma italiano. Tá? Então não basta chegar lá
e falar, esses aqui são os documentos do meu nono Giuseppe, eu quero meu passaporte italiano. Não, agora você teria que fazer uma provinha de italiano também. Se isso está certo ou não, deixo a cada um a reflexão. Inclusive é aquele momento que você pode usar para chegar na crush. Você vira e fala, oi, tudo bem? Então, o que você acha de um país exigir conhecimento na língua para você adquirir a nacionalidade dele? É isso. Aí tivemos 2 referendos, meu caro Matias, na Suíça, o país dos referendos, no dia 3 de março. Um deles aprovou o aumento das pensões. Tá? Você agora vai ter um 13º para os aposentados suíços. Foi aprovado com 58% dos votos. E rejeitaram, com 74% dos votos, o aumento da idade mínima da aposentadoria. Tá? Então, esse referendo foi o pesadelo do Michel Temer. Tá? Não aumenta a idade da aposentadoria e aumenta o valor da aposentadoria. Agora tem o 13º também. Pra que tanto de gasto? Que no caso da Suíça, né, você tem outros esquemas ali também, né? Tem, né? Enfim, um abraço pessoal da lavanderia. Da Suíça a gente desce o ladeirão dos Alpes e vamos até a Alemanha, já que um grupo de extrema esquerda de ambientalistas assumiu um ataque incendiário a uma fábrica da Tesla em Berlim. O grupo se chama Vulcan, tá? Vulcan. Faz sentido. Eles disseram que a fábrica consome recursos naturais, recursos dos trabalhadores, ela não é ecológica nem sustentável e que os carros elétricos seriam uma farsa do capitalismo para você manter a indústria automobilística. E a gente já falou aqui, né? A indústria do carro elétrico ela surgiu para salvar a indústria do carro. Se fosse para salvar o planeta, era o transporte coletivo elétrico, tá? E a carta tem 2.500 palavras. Essa é uma informação importante, porque obviamente nem eu nem o Matias lemos a carta inteira. Já no outro espectro ideológico, cerca de 100 torcedores da Società Sportiva Lazio, que estavam em Munique para acompanhar a partida de volta das oitavas de final da Champions League contra o Bayern, decidiram ir a uma cervejaria local. Parece começo de uma piada, né? No caso, a cervejaria Hofbrauhaus. Você já ouviu falar dessa cervejaria, Felipe, em Munique? Tem a ver com a palavra putsch? Pois é, foi nessa cervejaria que em 1920 o Adolf Hitler fez o discurso de fundação do Partido Nacional Socialista, que 3 anos depois daria a tentativa de golpe na República de Weimar, e esses simpáticos torcedores laziali estavam fazendo a saudação romana, loas ao Duce, ao Hitler, enfim, o que na Alemanha é crime. Eu não sei como eles não saíram presos. Ninguém foi em cana? Não. Meu Deus. Eu não sei como não foram presos, enfim, passaram um pano às autoridades da Baviera. Eles são torcedores da Lazio, eles estão acostumados, eles são assim mesmo, né? Deve ter sido esse o pensamento. Meu Deus, que fase. Cruzamos o Reno, vamos até a França, já que no último dia 4 de março, a França consagrou o direito de aborto de gestação na sua Constituição. E é interessante notar algumas coisas. Primeiro, que o voto teve apoio também de parlamentares da direita. Não foi um voto apenas à esquerda. Porque, né, no caso da França, é visto como uma bandeira de saúde pública, não como uma bandeira de pautas morais ou pautas, entre aspas, de costumes, né? E segundo, teve um pequeno debate nas redes sociais, e alguns textos também, né? Inclusive um abraço para o nosso querido Fernando Marés,
sobre qual teria sido o primeiro país a consagrar o direito ao aborto de gestação na Constituição, porque a Constituição Iugoslava de 1974 já mencionava o direito ao aborto de gestação, porém numa linguagem menos explícita, não usa o termo aborto, justamente, ao contrário da grafia francesa. Então, se você quiser pensar que é o primeiro país da atualidade, a França, está correto. Se você quiser pensar que é o primeiro país da modernidade, aí talvez, né, tem que ter no mínimo esse asterisco, essa nota de rodapé sobre a Constituição Iugoslava de 74, que parte dessas provisões foram mantidas nos estados sucessores, né? Inclusive a Constituição croata usa a mesma terminologia praticamente. Da França, meu caro Matias, a gente cruza o Canal da Mancha. Vamos para o Reino Unido, com 4 notícias. A primeira delas é que uma equipe de negociadores, tá, do governo britânico está na Índia tentando, de última hora, fechar um acordo comercial, né, um acordo de livre comércio entre Reino Unido e Índia, que a gente tem falado aqui no programa há anos, né? Que era a menina do ouro, né? A menina dos olhos, né? Menina de Ouro é o filme do Clint Eastwood, né? A menina de ouro ou menina dos olhos, enfim, dos Brexiteers, que era falar, olha só, se a gente sair da União Europeia, a gente pode fazer acordo de livre comércio com outros países, tipo a Índia, porque a Índia é da Commonwealth e tudo mais, e a Índia é uma economia que está crescendo muito e tal. Só que, vamos lembrar, quem é o premier da Índia? É o Narendra Modi. E ele é um nacionalista hindu, né? E uma coisa que os nacionalistas hindus têm em mente é: os britânicos foram colonizadores, Katsu. Então a gente não vai ficar também favorecendo eles, ou, né, ou sendo tão amigável assim. E o Narendra Modi, ainda por cima, tem as eleições daqui a pouco. A gente vai falar de Índia no segundo giro de notícias, né? Então, o que acontece? Os britânicos estão desesperados para fechar esse acordo a tempo da próxima eleição geral britânica, enquanto o Modi está cozinhando em banho-maria para negociar depois das eleições dele, que, embora elas começam daqui a pouco, vamos lembrar, as eleições indianas são as maiores eleições do mundo, então elas demoram muitas semanas, porque não dá para todo mundo votar ao mesmo tempo, né? Alguns estados votam no fim de semana, aí os outros votam no outro, e aí os outros votam no outro, e por aí vai. Então, o Modi tá de boa ali. Ele, né, na verdade, ele deve estar se refastelando, vendo os britânicos lá desesperados para assinar um acordo, né? E o Modi sabe também que uma negociação com um eventual governo trabalhista, né, e os trabalhistas estão liderando todas as pesquisas, vai permitir mais salvaguardas agrícolas, né, que é algo que interessa a ele, por conta dos protestos dos agricultores na Índia. Então, assim, o Modi é um cara conservador, nacionalista, grupos que o apoiam são do fascismo hindu, né, o Hindutva, mas ele não é um capitalista do livre comércio, tá? Ele não é o cara, não, vamos eliminar todas as barreiras. Não, ele quer manter algumas salvaguardas, ele quer manter alguns protecionismos que os Tories não necessariamente vão querer. Então ele também sabe que negociar com o governo trabalhista talvez para ele fosse mais confortável, porque você assina um acordo de livre comércio, mas um pouco mais restrito nas áreas. A segunda notícia ligada ao Reino Unido é uma mulher britânica, a Melika Gorgiané, que ela faz doutorado em astrofísica em Oxford. Então, assim, Melika, tá de parabéns, tá? Ela vai receber uma indenização de algumas dezenas de milhares de libras esterlinas e um pedido oficial de desculpas, tá? De um político conservador da Casa dos Lords, né? Por quê? Ela, como a gente acabou de mencionar, ela é doutoranda em astrofísica e ela participou de uma equipe de Oxford de um game show da BBC chamado University Challenge, que, como o próprio nome diz, você vai ter equipes de universidades que vão participar ali de jogos de perguntas e respostas e tudo mais. E ela participou com a cabeça coberta, porque ela é muçulmana. E por conta disso,
a baronesa Jacqueline Foster, que é integrante da Casa dos Lords, disse que a Georgiané estava utilizando as cores da Palestina em um gesto antissemita. E depois a Georgiané postou até uma foto dela usando o casaco que ela estava usando. É um casaco que tem verde, tem vermelho e tem rosa e azul. Tá? O que a baronesa, né, achou que era preto da cor da bandeira da Palestina, na verdade sequer era preto, era azul. Enfim, o fato é que ela fez lá um tweet, né, dizendo, olha lá o antissemitismo, né, nojento, antissemitismo na BBC e tudo mais. E a Georgiané processou a baronesa, né, e por conta disso ela vai receber uma indenização e um pedido de desculpas. E segundo as pessoas falam, esse game show é extremamente difícil, tá? Porque eles levam as equipes dos cabeçudos, entendeu? Então não é pergunta do tipo, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Não, é pergunta complicada. Outra notícia ligada ao Reino Unido: 400 mil pássaros silvestres foram mortos no ano passado no Chipre. E alguns dos ouvintes podem falar, peraí, Felipe, vocês não falaram que iam falar do Reino Unido? O que tem a ver? No Chipre, né, o Chipre é uma ilha dividida hoje. Né? O Chipre é uma parte controlada pela República do Chipre, né, que é a República Grega Cipriota. Outra parte é ocupada pela Turquia, como a República do Norte do Chipre, que não é reconhecida por ninguém. E tem 2 bases aéreas britânicas que são território britânico, tá? Que é por onde, inclusive, o Reino Unido tem mandado armamento para Israel. E o governo conservador britânico cortou parte do orçamento justamente de preservação das políticas de preservação da vida selvagem e de patrulha, né, da vida selvagem, e também aumentou o uso de redes de camuflagem nessas bases. Então, consequentemente, cerca de 400 mil bichinhos, 400 mil passarinhos morreram, além de caça ilegal por pessoas que caçam os animais na zona das bases aéreas britânicas, já que o dinheiro para fiscalização disso foi cortado. Tá? Enfim, então, né, é um absurdo. E uma notícia da última segunda-feira, dia 4, que a Câmara dos Lords, né, a Câmara Alta com muitos hereditários do governo britânico, fez 4 alterações no plano de deportar pessoas para Ruanda. Do Reino Unido a gente cruza o canal, né, vamos para a ilha da Irlanda, ou cruza a fronteira, né, se a gente pensar na Irlanda do Norte. Aproveitando, agora é 00:56 do dia 8 de março, né? Já estamos no Dia Internacional da Mulher, então um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as nossas ouvintes, que sejam ouvintes nossos ou que sejam ouvintes por tabela, né? Que às vezes o companheiro ou companheira ouve e a pessoa tem que nos aguentar. Mas lembrando que hoje, dia 8 de março, teremos os 2 referendos, né? 2 votos de referendo sobre justamente alterar a Constituição irlandesa, né, para readequar a formulação de família, né, da Irlanda do formato tradicional católico, né, incluindo aí os estereótipos de gênero como, né, os deveres domésticos da mulher. Sim, os deveres domésticos da mulher estão na Constituição da República da Irlanda. Tá? E teremos aí o referendo e, segundo as pesquisas, né, as mudanças, tudo indica que vão ganhar com uma larga margem. Da Irlanda, vamos passar rapidamente pela Espanha, já que o Ministério Público espanhol pediu 4 anos e 9 meses de cana para Carlo Ancelotti, que é o treinador de seleção brasileira, né? Não. Nessa altura, nessa altura, mas me falaram que ele ia ser o treinador da seleção brasileira. Pois é, Felipe, mentiram pra você. Mentiram pra mim? Mentiram pra você. Meu Deus. Tem mentira no mundo do futebol? Nossa. Eu não sabia disso. Minha inocência morreu. Ele está sendo acusado de fraude fiscal, já que ele teria omitido 1 milhão de euros, tá, das suas declarações de imposto de renda. No caso, né, lembrando, ele é o treinador do Real Madrid,
tá? Né? A brincadeira, né, dele ser treinador da seleção brasileira, né? Mas ele é treinador do Real Madrid desde 2021 e nesse processo, né, nesses anos, ele teria, né, omitido, não teria, né, declarado cerca de $1 milhão e também tem ligação Mas foi a primeira passagem dele. Ah, isso é de 2013 a 2015, né? Isso, é. Então, lembrando que ele é o único técnico a vencer a Champions League 4 vezes. Né? 2 com o Real Madrid e 2 com o Milan. Ele que também treinou o Bayern de Munique, mas não ganhou a Champions lá. Então tá aí o pedido de cana do Carlo Ancelotti, só porque ele bota o nosso Vinícius Júnior pra jogar e pra aterrorizar racista, né, em Valência. Mano, você viu o vídeo da criancinha? Da criança, tipo, sim. Mano, aquela criança é o quê? 4 anos de idade? Pois é. E a mãe, pra quem não sabe, né, só contextualizando, mas né, não é sobre futebol que a gente vai falar agora. Né, tem um jogador brasileiro do Real Madrid, que hoje é um dos melhores jogadores do mundo, que é o Vinícius Júnior, que é negro, e ele já sofreu vários episódios de racismo, especialmente quando ele joga contra o Valência. Nós tivemos o jogo Real Madrid-Valência no último final de semana, que inclusive o juizão conseguiu se lambuzar todo no final, né? Terminou o jogo com a bola no ar. E uma mulher na arquibancada, uma brasileira, ela filmou, e depois ela deu entrevista para a ESPN, ela chegou a sofrer ameaças e tal. Ela filmou uma mãe com uma criança de 4 anos e a mãe incentivando a criança a gritar mono, que é macaco em espanhol. A chamar o Vinícius Júnior de macaco, que é uma ofensa racista, pesadíssima. E aí a mãe quis bater na mulher brasileira porque estava filmando, sabe? Então, se você ensinar uma ofensa racista para uma criança de 4 anos, tudo bem. Agora, filmar já é vandalismo, né? Na cabeça dessa pessoa. Enfim. E aí, meu caro Matias, da Espanha, vamos para Portugal, já que nesse dia 10 de março teremos as eleições portuguesas, né? As pesquisas mais recentes indicam uma ampliação da vantagem da Aliança Democrática de direita, né? Centro-direita e direita, né? O Partido Social Democrata Português, que apesar do nome é um partido conservador, e o Partido Popular, que é o Partido Democrata Cristão. Tá? Eles estão aí com algo na casa dos 35% a 36% das indicações de voto. São 230 assentos no Parlamento Português, na Assembleia da República, e precisam 116 para formar um governo. Segundo uma matéria do Correio da Manhã, se confirmada essa proporção, a Aliança Democrática vai ficar com entre 88 e 98 cadeiras. Ou seja, não seria suficiente para eles formarem sozinhos o governo. Então, a grande pergunta continua sendo a que a gente falou no programa passado. Se a Aliança Democrática, ficando em primeiro, como indicam as pesquisas, toparia sentar na mesa e fazer uma coalizão com o Chega, que é o partido da extrema-direita, né, anti-imigração, com setores saudosistas, né, do salazarismo nas suas fileiras, tá? Liderado pelo André Ventura, né, que, enfim, que gosta de botar a banca ali de um católico tradicionalista e tudo mais. E o Chega, segundo as pesquisas, ele vai ficar em terceiro, com algo entre 15% e 16% dos votos. Em segundo lugar, ficaria o Partido Socialista, que é o partido que está no poder, que é o partido que estava governando até pouco tempo atrás, né, até a renúncia do Antônio Costa. Né? E aí, o quarto, quinto, sexto lugar está sendo disputado ali tanto pelo Partido Verde português, né, que é o Livre, pelo Bloco de Esquerda, que é o partido que envolve o Partido Comunista, e o Iniciativa Liberal, que é o Novo Português. Né? Brincadeira aqui do nosso programa. Então, nós temos quais possibilidades, né? Primeiro, de um governo de direita e extrema-direita entre a Aliança Democrática e o Chega. Segundo, uma possibilidade de um governo de coalizão nacional entre os dois partidos tradicionais para talvez evitar o Chega no poder, embora esse cenário, pelo que eu li na mídia portuguesa, seja improvável.
Uma possibilidade que se aventou na Espanha também. Né? Isso, né? Essa coisa de você excluir o Vox, ou excluir o Chega, excluir a alternativa para a Alemanha, né? E uma terceira possibilidade é um pouco mais remota, mas que seria a Aliança Democrática não conseguir formar um governo e, dependendo do resultado dos partidos menores, o Partido Socialista refazer a geringonça. Só que aí precisa de uma combinação complicada, né? Porque os partidos menores de esquerda precisam ir bem e o Aliança Democrática precisa fracassar nas negociações para formar um governo. E aí o Partido Socialista conseguir articular a geringonça, né? Uma grande coalizão de esquerda. Lembrando que existem muitas divergências, principalmente no tocante à política externa, né? Não, é uma coisa que você já falou aqui, né? Se você botar 3 pessoas de esquerda numa sala, você vai ter 4 opiniões. Né? Então, né, refazer a geringonça não é tarefa fácil, tanto que a geringonça ruiu. E ela tinha o nome de geringonça. Então, são coisas a ficar de olho. E aí teve uma questão, né, que justamente, né, o André Ventura disse que se ele vencer, né, se ele for o primeiro-ministro ou estiver no governo, o senhor presidente do Brasil, Lula da Silva, não vai entrar em Portugal no 25 de abril de 2024, que é quando vão se celebrar os 50 anos da Revolução dos Cravos, né? Justamente a revolução que derruba o salazarismo, derruba o fascismo português e inicia um processo de revolução, especialmente na educação portuguesa. Né? Garanto-vos que se eu for o primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e, se insistir, vai para a cadeia. Tá? E isso não será uma grande novidade para ele, devido ao fato de que o Lula ficou preso. Então, assim, por que o André Ventura falou isso? Primeiro, porque as extremas direitas globais ficam se retroalimentando, né? Ficam gerando manchetes um para o outro. Segundo... O próprio André Ventura é muitas vezes chamado de Bolsonaro português. Exatamente. Né? E segundo, e é muito doido isso, você tem um eleitorado brasileiro significativo em Portugal. E um eleitorado que muitos deles são pessoas que aqui no Brasil eram conservadores, eram pessoas à direita. Né? E, o Brasil não tem mais jeito, o Brasil não dá certo, vou para Portugal. Mas tem outro elemento nisso que ele falou, que é, você tem hoje um eleitorado não desprezível, tá? Em Portugal, de brasileiros, tá? Tanto de brasileiros que migraram para Portugal, quanto descendentes, pessoas que têm dupla nacionalidade. O nosso querido Daniel Souza, que foi meu professor de economia, hoje né, do Petit Jornal, ele vota nas eleições portuguesas. E eu não estou fazendo exposed dele, porque ele já falou isso no próprio programa ele fala dele. Abertamente. Ele postou a foto da cédula no Instagram dele, para quem quiser ver de curiosidade. Não sei se ainda está lá, porque acho que foi stories, mas enfim. O fato é, você tem 80 mil a 100 mil brasileiros que votam nas eleições portuguesas. E pode não parecer muito, mas vamos lembrar, a população inteira de Portugal é de 10 milhões de pessoas. Tá? Você tem 100 mil eleitores num universo de 10 milhões de pessoas, né? Não é pouca coisa. Então... E só um detalhe, né, que o Lula obteve 64% dos votos no segundo turno em Portugal. Interessante isso, interessante. Bem sacado de você buscar isso. Mas o André Ventura, ele fez esse comentário como um aceno aos brasileiros, não sei nem se dá para dizer conservadores, mas digamos assim, anti-PT talvez, que votam em Portugal. Né? Os brasileiros, inclusive, né, teve uma senhora que participou de uma manifestação anti-imigração em Portugal, né? É a árvore anti-movimento ambiental, né? Então a árvore protestando ao lado da motosserra. Pois é, então tem esse caráter também dessa frase do André Ventura. E também tem a ver, claro, com a questão de Israel, porque é uma bandeira que também, né, está ali apropriada. Ele disse que vai limitar a entrada do Pedro Sanches também, né? Então, assim, E claro, vamos lembrar de outra coisa também, né? O Milei, na campanha, falou o que falou do Lula, falou do Papa, falou não sei o quê, mas é quando você assume o cargo,
tanto pela pressão da necessidade, quanto pela própria liturgia do cargo, né? Se a pessoa tiver um mínimo de compromisso com a liturgia do cargo, é claro, né? Tudo isso vai por água abaixo, né? Vira bravata de campanha, né? Então o Milei falou que o Papa era comunista, a representação do mal e tudo mais, e tava lá pedindo para abraçar ele, levou alfajor pro Papa na Itália e tudo mais, né? Então assim, tem bravata de campanha nisso também. Agora, o André Ventura virar primeiro-ministro, segundo as pesquisas, tá? Quem está dizendo isso não sou eu, não é o Matias. Quem está dizendo isso são as pesquisas em Portugal. É improvável. Segundo as pesquisas, hoje o Chega ficaria em terceiro, tá? No máximo. Pode fazer parte do governo, como essa coalizão de direita, mas ele não seria o vencedor. Claro, pode ser que tenha um revertério aí, pode ser que aconteça um imprevisto e todas as pesquisas estão erradas por uma margem enorme, André Ventura fica em primeiro, sabe? Pode acontecer também. Então é isso. E se você é nosso ouvinte e mora em Portugal, né, nos mande um e-mail em contato@xadrezherbal ou um comentário no site Xadrez Herbal, um comentário no site da Central 3, contando como é que foi o dia da eleição, né? Portugal é nossa terceira audiência, né? Brasil, Estados Unidos, Portugal, né? Então, enfim, assim, a questão migratória em Portugal... Curioso que é a ordem do Colégio Eleitoral Brasileiro também. E tem uma outra coisa também, né? Que a questão migratória em Portugal também precisa ser abordada do ponto de vista da densidade do país, né? Porque Portugal é um país relativamente pequeno, né, para os padrões europeus. Então, muita gente tem se aproximado do André Ventura, muita gente é xenófoba, é racista e tudo mais, mas muita gente tem se aproximado do André Ventura por uma questão, por exemplo, de inflação de aluguéis. Né? Enfim, isso aqui não é uma justificativa no voto do André Ventura, pelo amor de Deus, tá? Só tô dizendo que não é todo mundo que está declarando o voto no André Ventura que é um racista saudosista do salazarismo, tá? Também tem o cara que é votado pelo voto econômico, pela frustração econômica do momento, né? E que é o que a gente viu em vários outros lugares, inclusive no Brasil. Porque, inclusive, muitos brasileiros que imigraram para Portugal recentemente são pessoas de classe média alta.Sim, sim. E, finalmente, meu caro Matias, duas notícias europeias. A primeira é que a União Europeia meteu uma multa antitrust de 2 bilhões de dólares na Apple num processo movido pelo Spotify. O Spotify acusou a Apple de ter atitudes anticoncorrência justa. O órgão da União Europeia concordou, a Comissão Europeia no caso, e meteu 2 bilhões de dólares de multa na cabeça da Apple. Tá? Meu sonho é ver uma multa de 2 bilhões de dólares no Brasil, né? Aqui a multa é de 70 mil e você só vai pagar daqui a 15 anos. Claro, contra grandes empresas, não estou falando uma pessoa física ser multada em 2 bilhões de dólares. E a outra é que a von der Leyen, né, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, confirmou a sua candidatura à reeleição, né, para um mandato de 5 anos, que colocaria ela na principal posição da União Europeia até 2029. Né, ela que foi ministra da Defesa da Alemanha.